pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Eu, pessoalmente, hoje fico muito feliz aqui de receber o Ricardo Lacerda, que sempre foi uma referência no mercado de investment banking no Brasil e é o fundador e CEO da BR Partners, que de longa data aí, tem sido uma referência para o mercado como um todo e sempre foi um grande parceiro aí na VBI, seja nós como buy side, eventualmente muitos deals, e mais recentemente aí foi quem nos assessorou na transação com o Pátria. Partindo desse ponto, é até o ponto de discussão aqui que a gente propôs nesse painel, né? A gente vem de um mercado que o ponto aqui de discussão é a consolidação do mercado de fundos imobiliários, né? Então, o ponto de partida aqui até tem uma colinha com alguns dados, que é contextualizando o mercado de fundos imobiliários. A gente teve ali a 8668, a lei que criou os fundos imobiliários no início dos anos 90. Aí ficam praticamente 10 anos o mercado muito ainda incipiente. Os primeiros fundos listados em bolsa mesmo vêm no início dos anos 2000, mas a gente começa a ter só fundos mais líquidos e um pouco mais de penetração no mercado de varejo na pessoa física ali entre 2008 até 2013. Só que naquele momento ainda predominavam os fundos que a gente chama de monoativos, gestão passiva. Era muito mais uma saída para quem desenvolveu o imóvel e dava saída no mercado de capitais. E o investimento ainda muito pouco líquido. E assim a gente foi devagarinho entre, enfim, altos e baixos do mercado até 2017. Em 2017, esse mercado tinha aproximadamente 100 mil investidores apenas, CPFs ali na bolsa, uma liquidez diária muito pequena, 40 milhões de reais, e em 5 anos apenas ali, por um contexto macro de fechamento de juros e etc., a gente chegou a 1 milhão e 700 mil investidores em apenas 5 anos, né, até meados de agora de 2022. 250 milhões diário de liquidez. E o IFIX hoje, com 106 fundos, 75% deles sequer estavam no índice 5 anos atrás. Quando a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa, isso era, se não me engano, 20% só do Ibovespa, que hoje não estava no índice há 5 anos. Então a gente chega num momento que a gente fala, bom, o mercado explodiu, cresceu muito, mesmo com toda a volatilidade que o contexto macro brasileiro impõe. E qual é o próximo passo, né? O que a gente vê? Então, quando a gente olha, por exemplo, ainda tem muito espaço para ele crescer, só que talvez a gente já esteja diante de um momento de consolidação. E aí eu vi 2 dados, e a partir daí que eu queria começar o nosso bate-papo, que é quando a gente olha para o mercado americano. Por exemplo, óbvio que, guardando todas as proporções que não cabe nem, enfim, aqui aprofundar muito, o mercado americano tem hoje 90 milhões de investidores no mercado de REITs, ou seja, 25% dos americanos, 1,3 bi de liquidez diária e um equivalente patrimonial, assim, de market cap de todos esses fundos, de mais de $1 trilhão. Então, quando a gente compara com o Brasil, tudo é 50 vezes maior, 60, 300 vezes maior no caso da liquidez diária. Só que quando a gente olha para a quantidade de fundos hoje no Brasil, os FIs na bolsa são o dobro dos FIs americanos, dos REITs americanos. Então, partindo daí, eu queria começar te perguntando, Ricardo, esse mercado é excessivamente pulverizado e a gente já está caminhando para uma consolidação? Bom, antes de mais nada, obrigado, uma honra estar aqui com vocês, do Pátria e da VBI, acompanhando aí a trajetória de ambas as empresas ao longo dos últimos anos e todo esse sucesso. Em relação ao mercado, eu diria que, se citou alguns números, eu vejo muito a questão de que o mercado americano de REITs tem por volta de 1,3 trilhão de dólares de ativos, que estão concentrados em pouco mais de 200 fundos. Aqui no Brasil nós temos um pouco mais de 200 bilhões de reais que estão aí pulverizados em mais ou menos 700 fundos, um pouco mais de 700 fundos. Então isso dá uma relação ali de tamanho do PL, de mais de 5 bilhões de dólares na média para os fundos americanos e de aproximadamente ali 300 milhões de reais para os fundos brasileiros. Então isso mostra que realmente você tem uma diferença muito grande, Você tem um tamanho médio de PL dos fundos americanos quase 100 vezes maior do que o tamanho médio no Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver com a origem desse mercado, O brasileiro sempre gostou de investir em imóveis e aí foram surgindo as diferentes modalidades de investimento em imóveis via mercado de capitais, com fundos imobiliários e CRIs e outros ativos, e eles foram surgindo mais como forma de viabilizar determinados investimentos. Então, se identificava um bom investimento,
aí criava um fundo imobiliário, levantava o capital necessário para o desenvolvimento daquele projeto. Agora nós estamos caminhando para uma outra ótica, que é a ótica do investidor, né? Então, muitos desses papéis estão no mercado de capitais e o investidor olha isso como um papel líquido, né? Não necessariamente tendo participado da origem do investimento, não necessariamente conhecendo a fundo o que originou aquele ativo, mas querendo participar. Então, isso gerou um cenário onde a gente realmente tem, talvez, aí uma pulverização excessiva que leve aí a algumas ineficiências, e eu acho que é natural que a gente veja daqui para frente uma concentração e um processo de consolidação maior. Eu acho que vai ser muito benéfico para o mercado. Bacana. E pensando ali no benefício para o cotista mesmo, para o investidor, porque talvez para ele, muitas vezes, ele pode olhar e falar, não, mas eu vejo muito benefício às vezes para gestoras, para os distribuidores, etc. Para o cotista, no final do dia, quais os maiores benefícios que você enxerga? Não, eu acho que para o cotista, naturalmente, a liquidez vai ser um benefício muito importante, né? Porque hoje, muitas vezes, você tem fundos que não têm liquidez ou que sofrem muito em momentos de mercado mais difíceis, porque tem pouca liquidez. Então, eu acho que esse é um benefício óbvio. Obviamente, redução de custos também como um todo, né? Porque para você manter uma certa estrutura de fundo e um papel que está sendo tradeado no mercado, você tem ali uma série de despesas, né? Que quanto mais elas forem diluídas, vai ser melhor também para o cotista. Não, bacana. E se puder complementar, tem até um ponto que eu acho interessante, que os fundos crescendo vão ter uma diversificação de portfólio muito grande, Exato. Eventualmente reduz o risco para o cotista, seja em termos de equilíbrio, concentração em imóveis, etc. E acho que os fundos imobiliários talvez vão para um outro patamar de competitividade na aquisição de ativos. Então ele vai poder comprar muitas vezes um ativo que, sei lá, por exemplo, de 500 milhões de reais dentro de um portfólio de 10 bi, representa só 5%. Então ele pode ser agressivo, talvez, para comprar por um preço mais agressivo, com um yield mais baixo no curto prazo, mas porque ele sabe que aquele ativo vai ter ganho real ali na frente, com crescimento de aluguel e etc., na medida que aquele mercado avance. Não, sem dúvida. Eu acho que você vai ter aí uma série de benefícios, né, com essa consolidação e com o ganho de escala, né? Então, como você colocou, você vai poder ter mais diversificação. Então, muitas vezes, como eu coloquei, a origem desses fundos foi mais viabilizar investimento em determinados ativos. Então, alguém identificou lá um projeto imobiliário, um prédio ou um shopping center, vou criar um fundo aqui, levantar o capital para desenvolver esse projeto, não tanto com uma cabeça de fazer uma sequência de investimentos em diferentes ativos. Obviamente que isso crescendo, consolidando, você vai poder diversificar muito mais, diversificar o risco. Eventualmente, num momento mais difícil para uma determinada classe de ativos, pode-se buscar liquidez em outra, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com esse processo aí de consolidação. Bacana. E você mencionou também o lado do custo que, eventualmente, o fundo hoje, no campo das emissões, ele acaba assumindo. E a gente tem um mercado muito concentrado nos distribuidores, ou seja, você tem grandes players dominando esse mercado na distribuição de FIs, e na outra ponta, as assets ainda muito pulverizadas, começando o processo de consolidação. Uma vez com menos assets, mais consolidados, essa relação muda, e quais são as vantagens que isso pode trazer para o investidores, para as gestoras? Eu acho que ela muda. Eu acho que, obviamente, tem uma certa diferença de característica do business de distribuição e de administração comparado ao business de gestão. Não, o business de gestão é um business mais que envolve também recurso humano, a capacitação do gestor, enquanto que os outros business são mais, digamos assim, de ganho de escala, de processo e de tecnologia, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai haver um benefício porque equilibra um pouco mais as forças, né? Eu acho que você tendo gestoras maiores, você vai ter mais opção para o investidor, vai ter mais competitividade e vai, com isso, provavelmente reduzir aí o custo tanto de administração quanto de distribuição, que hoje é uma coisa que representa ali um certo obstáculo também para o desenvolvimento do mercado. Bacana. E olhando um pouco para as mudanças regulatórias que a gente tem passado, acho que com a sua experiência vai poder contribuir bastante. O mercado está cada vez mais dinâmico, então, por exemplo, novas categorias de investimento, o FIAGRO, agora a CVM 160, então uma instrução que vem
desburocratizando, agilizando, tornando mais baratas as novas emissões, principalmente para fundos estruturados, né? Isso está ficando, parece que o mercado a CVM está querendo incentivar isso de alguma forma. Como que você vê as mudanças de arcabouço regulatório para os próximos anos e os reflexos que isso pode ter para os fundos estruturados? Eu acho que é muito positivo, né? Eu acho que a gente teve ali em 2015, por exemplo, a CVM 571, que com o quórum ali de 25% destravou uma série de coisas que vinham emperrando o mercado. Agora a CVM 160 vai na mesma linha. Eu acho que toda essa desburocratização é extremamente importante. Acho que a gente tem aqui um regulador que está atento a isso, né? E está procurando, digamos assim, fomentar esse mercado. Eu acho que o que vai ter um impacto grande aqui na questão da consolidação dos FIIs é a questão tributária, que ainda não está muito clara, né? Porque você está lá carregando um determinado tipo de ativo, aí quando você vai fazer a consolidação, o que vai ser a resultante, como é que você vai carregar as diferentes posições tributárias dos fundos que estavam, digamos assim, historicamente com custos diferentes, quem que some, quem que fica, quando que vai ser recolhido o imposto. Eu acho que esse, na minha opinião, é o nó do problema aí para a gente poder acelerar essa consolidação e acho que vai precisar de uma clareza maior do regulador em relação a isso. Eu acho que tem muita incerteza na questão tributária e uma certa dificuldade de conciliar aí, digamos assim, as diferentes bases de cálculo e o momento da tributação. Porque imagine o seguinte, você tem um fundo ali que você está carregando uma posição, talvez não seja o melhor momento para você realizar, você não quer, digamos assim, ter que recolher o tributo ali naquele momento, mas pelo fato de você estar fazendo uma fusão e ele desaparecer, vai ter um trigger tributário que pode ser, digamos assim, negativo. Eu acho que digamos assim, a CVM está muito proativa e contribuindo muito para o desenvolvimento desse mercado, mas eu acho que esclarecer essa questão tributária, que obviamente é uma coisa até que não é nem da CVM, é mais da Receita, vai ser um ponto muito importante para poder destravar de vez aí essa consolidação dos FIIs. Bacana. E agora a gente pensando num momento mais pós-consolidação, ao longo dessa consolidação dos fundos imobiliários. Hoje, mais ou menos 70% ainda do volume negociado está na mão do varejo. Na medida em que você tenha fundos maiores, com um patrimônio muito maior, etc., quando que você vê e quais os efeitos que você vê desses fundos estarem entrando, por exemplo, no radar de grandes investidores institucionais estrangeiros, passando a compor ETFs, research internacionais cobrindo? O que você vê como a derivada dessa mudança no mercado? Eu vejo tudo isso que você acabou de falar, né? Eu acho que hoje, em função do tamanho de alguns desses fundos, da questão da liquidez, não faz muito sentido para grandes fundos terem na carteira, não faz sentido, digamos assim, para o sell side cobrir muitas vezes, porque tem muito pouca liquidez, o interesse do investidor é um pouco mais limitado. Então, eu acho que em função da estrutura de custo de gestoras, da questão da eficiência do mercado, é fundamental que você tenha um ganho de escala e possa ter mais liquidez para realmente atrair tanto os grandes players nacionais quanto aqueles internacionais também para compor aí a base de ativos. Eu acho que, como eu coloquei no começo, esse mercado se desenvolveu muito pela necessidade de recursos para financiar determinados tipos de investimento, né? Então daí que ele surgiu com uma diversificação, uma pulverização de ativos, de fundos em ativos muito grande, mais focado o funding na pessoa física, né? Tudo isso tem essa característica que eu descrevi aqui de você ter feito esse mercado e ele ter se desenvolvido mais no sentido de viabilizar investimentos imobiliários que sempre foram ali feitos muito por family and friends ou por algumas outras incorporadoras menores. Isso tem um lado muito positivo, que foi, digamos assim, viabilizar um grande empreendedorismo nesse setor imobiliário. Agora, nós estamos começando a olhar a ótica de instrumento de investimento, né? Como é que esses papéis se comportam no mercado de capitais, como é que se atrai uma base mais ampla de investidores, e aí eu acho que a questão da consolidação e do ganho de escala vai realmente ser fundamental. Não, bacana. E agora a gente teve nós e o Pátria numa recente associação, também tivemos esse ano Jive e Mauá, duas gigantes, também tivemos Ouro Invest e Fator.
Você acha que isso já é talvez um ponto final das grandes ou tá só começando? Assim? Não, acho que tá só começando. Espero, né? Espero que esteja só começando. Mas eu não só espero, eu tô convicto que tá só começando, porque eu acho que você tem hoje gestoras como a VBI que se tornaram realmente franquias, né? Que não são apenas uma coleção de ativos, mas sim uma equipe com uma capacidade de geração de novos investimentos, uma cultura de investimento, processos muito bem estruturados, né? E aí eu acho que tem muitas que se complementam, né? Não apenas na questão da base de ativos e do ganho de escala e da diversificação, mas também de ter equipes multidisciplinares maiores, que estejam focados em diferentes frentes. Eu estou bastante convicto que a gente vai ver um movimento aí bem grande, que essas transações que você colocou foram apenas aí o começo, o pontapé inicial. Bacana. E que outros elementos você vê, além das sinergias quantitativas mesmo, quando duas gestoras ou empresas se fundem, que outros elementos culturais, etc., são fatores de sucesso no caso de fusões e aquisições? Eu acho que você tem, por exemplo, a questão mais óbvia, né, que é o ganho de escala, a redução de custo, a capacidade de você ter um funding mais diversificado, né, você poder ter um poder de fogo maior também. Tudo isso são consequências naturais aí do ganho de escala, mas eu acho que essa questão, por exemplo, nesse tipo de negócio, que é um negócio de pessoas, né, um negócio de cultura, de você ter complementariedade, né? Então eu acho que no caso aí de Pátria com VBI, a gente viu muito isso, né? O Pátria, obviamente, aí é um dos maiores fundos de investimento do Brasil, com uma tradição aí enorme em diferentes segmentos, e a VBI foi um dos pioneiros aqui no setor imobiliário, né? Eu me lembro, hoje a VBI basicamente deu origem aí à mesma equipe, a vários grandes fundos que estão hoje aí com muita relevância nesse segmento. Então acho que uma coisa complementa a outra, né? E você pode juntar culturas diferentes, né? Cabeças de fazer negócios diferentes, acho que isso tem muito benefício. Bom, muito bacana. Queria agradecer ao Ricardo e a todos que aqui tiveram presentes. Obrigado. E fica aí um recado final que você queira dar aí para o pessoal. Não, eu acho que esse mercado é um mercado que, obviamente, está passando por um momento onde você teve um cenário de juros que vinha ali nos 2%, abruptamente ele subiu aí o juro base para 13%, e isso, obviamente, tem um impacto muito grande, dado que esses ativos são, digamos assim, cotados em termos de cap rate, mas eu acho que é um setor que tem muito a ver com o Brasil, né? Tem muito a ver com a característica do perfil empreendedorismo brasileiro. Eu acho que o potencial é muito grande. Acho que a gente ainda vai ter aí muito boas surpresas aí no próximo ciclo de expansão desse mercado. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado.